Essa prova agora, ela chama Mountain to Valley, é uma prova que vai do monte ao vale. Parece que você sai lá de cima e vem descendo uma ladeira, não é verdade. Em termos altimétricos é isso que acontece. Só que a gente encontra várias montanhas ao longo desse percurso. São 208 quilômetros, uma prova super interessante porque ela passa em lugares de primeira importância para a fé cristã. A gente passa em lugares, por exemplo, um lugar onde, segundo o Novo Testamento, Jesus fez os milagres da multiplicação. Tem questões históricas, a gente passa por uma ponte onde Napoleão barrou a entrada turca numa guerra por Jerusalém. A gente passa por sítios arqueológicos, a gente passa entendendo a questão geopolítica daquela região, numa questão de fronteiras, de motivos de guerra. Então é um lugar muito interessante, além das belezas naturais. Então, a prova larga de uma fortaleza e a gente começa uma descida bem severa, uma descida rápida, que para uma prova desse tamanho, ela fica extremamente rápida. É uma descida que você pode estar, de certa forma, confortável a 15, 16 por hora, por, se eu não me engano, 8 quilômetros em asfalto nesse primeiro trecho. Então é uma descida muito rápida e aí tem você fica na dúvida se você permite que o terreno te acelere ou se você segura muito. Segurar muito, muitas vezes, compromete as articulações, compromete o joelho, então você tem que achar o equilíbrio nessa velocidade que o terreno te pede. E logo em seguida, a gente, ainda em descida, a gente entra pelos antigos postos sírios de segurança. E aí é uma área vulcânica que é muito irregular. Na verdade, eu acho que aí eu me machuquei. Eu acho que logo no início da prova eu ia torcendo o pé e dei uma compensada com o corpo e machuquei o joelho. E fomos andando. A ideia da prova era correr o máximo possível com pequenas paradas. A gente instituiu alguns períodos de sono. A nossa estratégia era fazer pequenas paradas por volta de 4 horas. E lá pelas 10 horas de prova, fazer uma alimentação mais forte, comendo besteirinha, comendo pequenas coisas ao longo de toda a prova, e alimentações mais fortes depois de 10 horas de prova, e depois a gente faria os ajustes a cada 4 horas, com algumas paradas para alongamento, para descanso mesmo. Por conta desse machucado, que eu não percebi no primeiro momento, a minha velocidade foi caindo muito, foi ficando impressionantemente mais lenta, comecei a não ter desfrute nenhum na prova. Em algum momento em que eu achava que a dor que eu estava sentindo era muscular, eu percebi que não era, que era funcional, que era articular, da articulação e tudo, do joelho, e comecei a ficar preocupado. E depois de 160 quilômetros eu achei que era muito prudente parar. Parar é uma decisão super difícil. A gente teve uma preparação enorme, a gente viajou antes da prova, viajando na realização dessa prova. A gente tem pessoas que estão lá com a gente de empolgação ou que estão lá efetivamente correndo conosco. A gente teve um monte de gente correndo comigo. A gente tem patrocinadores. E como parar? Então a primeira coisa assim, não para. Você sabe que você pode continuar, sabe que você tem condições de chegar mesmo que mais lento. Por outro lado, tem uma escuta interna que a gente tem que ouvir e saber distinguir o que é um boicote, um auto-boicote, que a gente sempre tem essa questão numa prova dura, que assim, não, para, descansa, que é os anjinhos, né, que ficam aqui, o diabinho e o anjinho que ficam nos ombros. Então para que você vai continuar? E tudo, e tem um bonzinho, vamos lá e tal, você consegue. Então essa escuta, às vezes ela fica prejudicada pelo seu cansaço, pela sua fome e pela sua questão física. E nessa prova especificamente, eu não tive dúvidas que a coisa certa a fazer era interromper a prova. E mesmo com muita dificuldade nessa decisão, eu estou seguro de ter tomado a decisão certa. E aí depois disso muita gente me pergunta, e aí, então foi um fracasso isso? Ou você foi para correr 208, correu só 160, só 160 quilômetros? E sempre penso nisso.
sempre fico pensando nessa questão de sucesso, fracasso, e não acho que essa prova foi uma derrota, foi um fracasso. Acho que o contrário, ter podido ir, ter sido o único estrangeiro, o único brasileiro a chegar a correr uma prova como essa, a, de certa forma, ser reconhecido por isso, ser motivo de festa lá, por ter uma pessoa diferente, uma pessoa que fala outra língua. O Brasil é super querido, outras provas que a gente vai, em outros lugares, a gente percebe o quão querido é o Brasil e aí por tabela o quão querido nós somos. E tive a oportunidade de correr com pessoas que eu não conhecia, de fazer amizades. Tive a oportunidade de ter meu sobrinho de 10 anos correndo 6 quilômetros comigo, e para ele isso é uma coisa maravilhosa, então para mim é maravilhosa também. Encontrei pessoas queridas que já conhecia e acabei encontrando outras pessoas queridas que se tornaram queridas ao longo desses só 160 quilômetros que eu tive a oportunidade de correr. Então não tem derrota nenhuma nisso. É o contrário, é a maior vitória para mim ter podido ir lá e voltar com tudo isso na minha bagagem.